primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Abramos a Bíblia Sagrada, queridos, em Gênesis, o primeiro capítulo, dando continuidade à nossa série, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias, e o subtema desta noite, o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2. O tema geral da nossa série, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. A meta-história, ou a metanarrativa, que é a narrativa de Deus, ela explica todas as histórias menores. Todas as histórias menores, elas só encontram sentido na metanarrativa, na história de Deus. Por isso o tema, a história que explica todas as histórias. E o subtema de hoje, como já falamos, recapitulando, o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2. Pois bem, Gênesis, o primeiro capítulo, novamente o versículo 26. Nós encontramos Moisés, movido pelo Espírito Santo, nos dando um relato geral da criação do homem e da mulher. E em Gênesis capítulo 2, nós encontramos Moisés nos oferecendo uma descrição da criação do homem e da mulher no aspecto particular, com detalhes. Uma narrativa, Gênesis 1, ele descreve no aspecto geral. Gênesis 2 é a narrativa da criação, mas especialmente também do homem, do aspecto particular, os detalhes da criação. Então vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí o 27 se encontra assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. O 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Agora vem o selo de qualidade do próprio Deus. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, nessa perícope, nesse texto da palavra, nós temos uma descrição geral da criação do homem e da mulher. Agora vamos para uma descrição detalhada da criação do homem e da mulher, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, é o que diz o texto sagrado. Aí o versículo 7... Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento,
e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou o homem e a mulher no sexto dia, mas Ele não criou o homem e a mulher no mesmo instante. No sexto dia, primeiro Ele fez o homem, o macho, e ainda no sexto dia, depois Ele faz a mulher. Sabiam disso? Sabiam. Então agora vamos para a descrição detalhada da criação da mulher, a fêmea. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Esse texto aqui é extraordinário. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Agora o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E aí vem agora o casamento. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, como já dissemos, Gênesis, o primeiro capítulo, do primeiro versículo até o versículo 25, nós temos uma descrição geral da criação, da habitação do homem. Gênesis capítulo 2, a partir do primeiro versículo, nós temos uma descrição da criação, da habitação do homem, num aspecto bem detalhado, bem específico. Assim também, Gênesis 1, do 26 até o 31, nós temos o Senhor nos apresentando, Moisés nos apresentando, por vontade de Deus, uma descrição geral da criação do homem, macho e fêmea. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, muito especialmente o 7, nós temos aí uma descrição detalhada da criação do homem e da mulher. E é a partir desses dois capítulos que nós, doravante, trabalharemos ou pregaremos a mensagem de Deus, a família, ou melhor, o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2. Já dissemos aqui em outros momentos que o livro de Gênesis é o livro dos começos. É o livro dos começos. E um desses começos é o começo do casamento e o começo da família. Por isso o subtema é pertinente, é necessário. Muito mais porque no século XVIII, França, Revolução Francesa, como fruto do iluminismo, Inglaterra, depois América do Norte, surge o que nós chamamos da semente do feminismo. Quem já não ouviu falar de o Marquês de Sade? Daí vem o sadismo, sadomasoquismo, um homem que odiava a ideia de casamento, odiava a ideia de monogamia, odiava essa ideia de moral judaica cristã. Mas ele teve a parceria de uma tal de Mary, que também o apoiou. Outros personagens surgiram nesse que é conhecido como proto-feminismo. Ou seja, os primeiros momentos do movimento feminista como se vê hoje, século XVIII. E as principais bandeiras contra as quais eles lutavam: casamento, monogamia e a moral judaica cristã. Aí de repente, a história nos mostra que vem a primeira onda do feminismo,
E tem uma tal de Elizabeth que de anticristã, anti-Deus, odiava também o casamento, odiava essa história de monogamia, odiava essa história de casamento heterossexual, um homem e uma mulher. E deliberadamente ela se propôs a destruir casamento, monogamia e também a moral judaico-cristã. Outros personagens também estiveram ali apoiando, fazendo coro na primeira onda do feminismo. Aí vem a segunda onda. A segunda onda é mais conhecida em virtude de uma das suas proponentes, Simone de Beauvoir, uma pervertida. Eu espero que alguém tenha evangelizado ela, tenha orado por ela naquela época. Aí já saindo do século XVIII para o XIX. E ela foi um pouco além. Ela chegou além de odiar casamento, além de odiar monogamia, ela chegou a fazer defesa, apologia a tão famigerada hoje pedofilia. Vocês sabiam disso? Pedofilia não é coisa nova não, gente. Já tem gente aí querendo defender, fazendo apologia. Simone de Beauvoir. É uma pronúncia aqui bem aproximada do nome dela, não é? Bandeiras, odiava o casamento, odiava a monogamia, odiava essa conversa de mulheres ter filhos. Quando você encontrar uma mulher hoje odiando esse negócio de ter filho, ela pode nem perceber, mas já é regida pelo movimento chamado de feminismo. Não tem nada a ver com a verdadeira feminilidade. Mas aí vem a terceira onda e aparece uma outra. Eu estou aqui destacando apenas aquelas que colocaram um pouco mais a cara para fora. Uma tal de Judith Butler. A mesma bandeira, terceira onda. Mesma bandeira. Agora, ganhando força com Simone de Beauvoir, e vem a famigerada ideologia de gênero, que hoje voltou com toda a força. Não, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, assim dizem os proponentes, que devem ser objetos das nossas orações e devem ser por nós evangelizados. Não, você escolhe ser homem, você escolhe ser mulher, é isso que eles dizem. Em virtude desse movimento feminista, é claro que existem outras razões. Nós encontramos hoje o casamento sendo banalizado, desdenhado, combatido, destruído. Muitas vezes até dentro de algumas igrejas. Em virtude desse movimento feminista que não passa de um arroto do diabo, e essa fala não é contra as mulheres, não é contra a verdadeira feminilidade. Saibam, senhores, que Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só. A mulher é a coroa que Deus deu ao homem. A mulher embeleza a terra. Deus seja louvado pela existência das mulheres. E quem disse isso foi Deus. Mas nós encontramos hoje garotas jovens que querem casar e já casam dizendo: eu não quero ter filho nem tão cedo. Ainda que elas não percebam, já estão aí mostrando que estão totalmente regidas por esse movimento feminista. Vejam como as filosofias anti-Deus, as ideologias anti-Deus, elas vão se inserindo na igreja pouco a pouco, e nós vamos sendo influenciados por essas ideologias anti-Deus, anticristãs, anti-Bíblia. Daqui a pouco está todo mundo dizendo a mesma coisa, menos fazendo o que Deus manda. E por isso, ouça mais uma vez o que é que a Bíblia diz sobre a família, sobre o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2. Então vamos lá. Primeiro, a família, o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2, que para nós são textos
literais, Adão foi um personagem literal, pois se ele não foi um personagem literal, Jesus Cristo foi uma ficção, pois a referência para falar de Cristo como segundo Adão é o primeiro Adão. Cristo Jesus nos é apresentado como segundo Adão, porque de fato existiu o primeiro Adão, o primeiro homem. E a Bíblia diz que o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2, tem esta verdade, uma linguagem dos nossos dias. O casamento, primeiro, o casamento e a família fazem parte do design perfeito de Deus para a humanidade, para aquele que é o apogeu da criação, o ser humano. Vou repetir, o casamento e a família fazem parte do design de Deus para aquele que é o apogeu da sua criação, o ser humano. O que queremos dizer com isso é que casamento não foi inventado pelas sociedades. As sociedades não inventaram o casamento. O casamento não é fruto de uma construção social. O casamento foi idealizado por Deus antes da fundação do mundo. Ele idealizou o casamento. Antes da fundação do mundo, ele desenhou o casamento. E antes mesmo da fundação do mundo, ele amou a ideia dele mesmo de casamento. E é por isso que nós aqui encontramos Moisés descrevendo que para isso ele trouxe primeiro o macho à existência, e com isso já querendo nos ensinar muitas coisas. E no mesmo dia, o sexto dia, ele trouxe a fêmea, a mulher. E ele fez isso porque antes da fundação do mundo ele havia idealizado o casamento. Ele desenhou o casamento. E ele decretou o casamento. Ele idealizou, ele desenhou como queria e ele decretou. Vai acontecer. E aí, Moisés, em Gênesis, o primeiro versículo, nós encontramos Deus executando os seus decretos. Por isso nós encontramos logo no início de Gênesis, Moisés dizendo, no princípio, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui, de acordo com a tradição hermenêutica reformada majoritária, esse primeiro versículo, ou melhor, esse primeiro versículo, vamos ficar por aí mesmo, é uma descrição geral de toda a criação. É uma descrição geral. No princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés, movido pelo Espírito Santo, está dizendo, tudo que existe, existe porque no princípio Deus trouxe tudo à existência. E aí do versículo 3 até o versículo 31, nós encontramos também uma descrição do processo criacional de Deus. Aí do capítulo 2 até o último versículo, nós encontramos uma descrição dos detalhes desse processo criacional de Deus. Mas é preciso que a gente deixe claro que o casamento e a família fazem parte do design perfeito de Deus para aquele que é o apogeu da sua criação, o homem, o ser humano, Adão. Então não deixe que o diabo, que desde o início tentou destruir o casamento e a família, não deixe que aqueles que estão a serviço do diabo, como por exemplo o movimento feminista aqui, com muito respeito aos seres humanos que fazem propagação do feminismo. A ideia aqui não é expressar ódio para com as pessoas que abraçaram o feminismo, mas é tentar resgatá-las. Mas também não vamos deixar que nos amedrontem, pois estamos aqui como porta-vozes de Deus, acima de tudo. A igreja precisa bradar em alto e bom som: casamento não é construção social, não é fruto de uma construção social. Não foi o Adão que disse que não queria estar só.
A Bíblia diz que foi Deus que olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, ao Senhor toda a glória. Está aqui. Não foram, com todo respeito a eles, os sociólogos, os antropólogos, os biólogos e todas as ciências que existem no mundo e que merecem o nosso respeito e admiração. Não. Não foi nem mesmo Adão quem disse: Senhor, eu dei nome a todos os animais, eu não quero ficar sozinho não. Ah, pastor, mas o texto diz que depois que Adão colocou o nome em todos os animais, ele percebeu que não havia alguém que correspondesse com ele. Ele percebeu, mas essa percepção, ela se dá em virtude do fato de Deus, de fato, Deus instalou nele uma necessidade de um outro ser que correspondesse a ele. Foi o próprio Deus, ao trazê-lo à existência, que deixou instalado no seu coração a necessidade de um ser que correspondesse a ele. Está aí, Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. O escritor aos Hebreus vai dizer que digno de honra é o matrimônio, digno de honra é o casamento. E nós estamos aqui nesta noite, como igreja do Senhor, para resgatar aqueles que estão sendo influenciados por esse movimento destruidor do casamento e da família. João Calvino, é dele esta afirmação: preservar a paz quando a verdade é pisada, essa paz é maldita. Você querer uma paz em detrimento da verdade, para Deus essa paz ela é maldita. E como igreja do Senhor, esse tipo de paz nós não queremos não. Nós queremos a paz dele. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Disse Cristo Jesus: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Mas cuidado com essas pazes em detrimento da verdade. É a verdade sendo pisada, é a verdade sendo esmagada, e você, para não ter problema com ninguém, não, porque eu não quero ter problema, então você vai ter problema com aquele que odeia esse tipo de paz, o próprio Deus. Com quem você quer ter problema? Com o homem ou com Deus? Eu prefiro ter com você e não com ele. Porque nós somos iguais, força a força, dá para a gente entrar numa arena e brigar. Agora, quem é que ousa chamar Deus para uma arena? Paulo disse aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora inverta a ordem: se Deus resolver ser contra nós, quem pode nos socorrer? Então, prefira estar ao lado de Deus, meu irmãozão, ou minha irmãzona. Prefira estar ao lado de Deus, porque se Ele é por nós, abre ala que você vai passar. Ainda que esteja sangrando em virtude das perseguições, você vai passar. Mas fique certo que quando você chegar lá na linha de chegada, você vai tê-lo como teu receptor, o teu recepcionista absoluto. Entre, bendito do meu Pai. Quem vai dizer isso para você é Jesus Cristo. Então, não troque isso por tapinhas nas costas de quem quer que seja. Prefira estar com Deus. O casamento e a família fazem parte do design perfeito de Deus para aquele que é o apogeu da criação, o ser humano. Ele idealizou antes da fundação do mundo. Ele desenhou, ele decretou. Aí em Gênesis 1 e 2, Moisés disse que ele executou, fazendo o macho e fazendo a fêmea. Ei, você que é homem, olhe para o teu corpo de macho e louve a Deus, porque Deus te fez macho. Agora, por favor, não pegue essa palavra macho com toda a semântica que é usada para ela hoje. A palavra macho hoje também está desconfigurada. Existem homens brutos, cavalos, violentos à mulher e se apresentam como macho. Para Deus não são machos. É uma macheza deturpada. O macho, ele protege a fêmea. Ele gera segurança. Ele cuida. A gente vai chegar lá.
Segunda verdade em Gênesis: o modelo e a estrutura do casamento foram estabelecidos também por Deus antes da fundação do mundo. O modelo do casamento, o modelo e a estrutura do casamento e a família, quem estabeleceu foi Deus. E Gênesis 1 e 2 nos mostram isso. Então, dentro desse segundo ponto, tem alguns subpontos aí, para explicar o segundo ponto. O modelo e a estrutura do casamento e da família foi por Deus estabelecido. Ponto. Ninguém muda. E se tentarem mudar, estão entrando em rota de colisão com ele. Então vamos ver um pouquinho aí esse modelo, o modelo e a estrutura do casamento e da família, seguindo Gênesis 1 e 2. Então vamos lá. O casamento, ele é uma relação pactual, estabelecida entre duas pessoas. O casamento é uma relação pactual que Deus estabeleceu entre duas pessoas. Observem que quando o Senhor resolve criar a fêmea, Ele cria a fêmea da costela do homem. E depois que Ele traz a fêmea à existência, o que é que Adão diz para ela? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E Moisés, alguns comentaristas discutem se é o próprio Deus aí, agora falando aí, ou se é Moisés. Não importa, é Deus. Seja quando a fala é fala direta de Deus, e Moisés está ali descrevendo, seja quando é um comentário de Moisés. Comentário de Moisés na Escritura é verdade de Deus. Ainda que seja para descrever uma própria fala de Moisés, ou para descrever uma própria falha de Moisés, ou fraqueza. O que é que Moisés disse? Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, com que objetivo? E se unirá à sua, e se tornarão os dois uma. É um acordo. O nosso Deus é um Deus pactual. A doutrina do pacto, da aliança, ela é linda. E ele oferece o casamento como modelo. O modelo e a estrutura do casamento da família, Deus estabeleceu. E começa por aí, é pactual. Quem aqui se lembra de um personagem bíblico com o qual ele fez uma aliança, ou com o qual ele recapitulou a sua aliança, mas está ali. Mas para que essa aliança fosse feita, estabelecida, ele também colocou um sono pesado sobre esse homem. Não foi só sobre Adão que ele colocou um sono pesado, não. Não foi só apenas sobre o macho Adão que ele colocou um sono pesado, para em seguida lhe dar um presentão à mulher. A mulher é um presentão, Joelson. Quem foi o personagem com quem Deus fez uma aliança, manifestou a sua aliança, fez uma aliança com ele e com a sua descendência? Mas o processo do estabelecimento da aliança, Deus colocou um sono pesado sobre ele. Deus deu uma dose de sonífero ali, que ele dormiu pesadamente, ele não viu nada. Quando ele acordou, já estava estabelecida a aliança. Abraão, agora faça o link. O primeiro homem, sexto dia, foi feito o primeiro homem. Isso não é para denegrir a mulher. Vocês vão ver lá na frente, vai ter uma ordem aí, vai ter parte 2 desse sermão. Ele já está colocando ordem. No sexto dia ele faz primeiro a mulher. E é no sexto dia, no instante depois é que ele faz primeiro o homem. E no sexto dia depois ele faz a mulher. É uma relação pactual. Por isso que Deus usa Malaquias para confrontar os homens judeus que estavam abandonando as suas esposas por qualquer coisa, por qualquer motivo, chamando-os de infiéis, quebradores da aliança, quebradores do pacto conjugal. Então o casamento, o modelo e a estrutura do casamento e da família, Deus estabeleceu.
E começa por aí. É uma relação pactual. É por isso que a idade vai chegando, nossos hormônios já não são os mesmos, a vida sexual já não empolga tanto, mas o casamento continua sendo o casamento, porque o meu casamento, ele começa com um pacto que Deus estabeleceu. Então, quando eu casei com Jade casou comigo, nós entramos num pacto que Deus estabeleceu, com seus termos, com seu significado, seus termos, direitos e deveres, bênçãos e maldições. Segundo, para explicar ainda o segundo ponto, que o modelo e a estrutura do casamento foram estabelecidos por Deus. Esse pacto é entre um homem e uma mulher. É o que nós chamamos tecnicamente de casamento heterossexual. E aqui, compaixão para os adeptos do homossexualismo. Nós não somos inimigos dos senhores e das senhoras, não. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer, se tem um povo que nunca vai maltratá-los, esse povo chama-se a Igreja de Jesus Cristo. Mas esse mesmo povo jamais vai concordar com o que o Deus dela não concorda. Esse povo também é a igreja. Se tem um lugar onde um praticante do homossexualismo pode chegar e ser amado, é na igreja. É preciso que fique claro isso. Ninguém vai maltratá-los. Serão amados. Mas como diz o nosso colega Hernandes Lopes, a igreja aceita todos, mas ela não aceita tudo. É um pacto entre um macho e uma fêmea. Casamento para Deus é casamento heterossexual. Por isso ele fez macho, por isso ele fez fêmea, por isso a anatomia do homem é diferente da anatomia do corpo da mulher. Queridos, no aspecto geral, o corpo da mulher é muito lindo, mas o corpo do homem também. Queridos, preste bem atenção. Sabe por quê que Deus fez macho? E Deus deu muito mais força ao macho? Para proteger a fêmea. Não é para inferiorizar não, e o feminismo não percebe isso. Ele deu mais força ao macho, é para a proteção da fêmea, e não para a sua destruição. Aí vem um feminismo tentando colocar na cabeça das mulheres que ela precisa se libertar da opressão dos homens. Não, não, não. Um verdadeiro homem é sinônimo de proteção para uma mulher. Você quer ver uma coisa? Um homem que é homem, ele está passando e vê dois homens atacando uma mulher. Qual é a reação de um homem, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo quem ela é? Qual é a reação de um homem, de um macho? Ô amigão, covardia é essa, rapaz? É assim ou não é? Ô amigão, covardia é essa, rapaz? Grita com o homem, o macho é assim. Covardia é essa, rapaz? Você está fazendo aqui porque quem é teu pai, meu filho? Ou quem é teu marido aqui? Vai, liga para teu marido aí agora. Ô machão, bora, vamos nós dois. Gente, por favor, estou dando um exemplo aqui. Vocês acham que um macho vai chegar e empurrar Jade e eu vou dizer, eu sou pastor, eu sou crente, eu não posso mexer. Empurre não, meu amigão. Não empurre a baixinha não, que essa é um ouro para mim. Depois a gente ora pela cura. Depois a gente ora pela cura. Aí você está na sua casa com a sua família, aí entra um macho lá tentando entrar e você diz, não, eu sou cristão, eu vou deixar ele entrar, eu vou deixar ele fazer o que quiser com a minha família. Vai? Vai não, macho. A Bíblia diz que você é responsável pela sua família dentro do lar. Ô amigão, vaza, corra daí, por favor. Eu quero o teu bem. Não entra aqui não. Aqui a Bíblia diz que eu tenho autoridade para agir. Eu devo proteger minha família. O que eu vou usar para isso, amigão, eu não sei. Daí para fora vai embora. Agora daí para dentro, amigão, a Bíblia me dá respaldo. E ainda a lei brasileira nos dá. Ainda. Entenda a importância?
É um homem e uma mulher. Aí vem um feminismo aí tentando colocar na mente da mulher: saia de debaixo da opressão dos homens. Agora é claro, gente, vamos fazer uma ressalva. Algumas acabam abraçando essa ideia porque foram objetos de agressão. Foram objetos de machos que se deterioraram, machos que se tornaram tirânicos, mas não são todos. Quem aqui já não disse brincando, todo homem é igual? Cuidado com essa frase, porque geralmente quem entende isso está dizendo isso em virtude de uma experiência ruim que teve com seu macho anterior. Não é todo homem que é igual, não. Cuidado com as frases que o diabo vai passando para nós e vamos encontrando. Não. Todo homem é igual. Aí já é uma frasezinha aparentemente bonitinha, mas já tem aí já tem uma influência do diabo aí querendo destruir você, querendo que você se torne inimigo do homem. Então falamos que o modelo e a estrutura do casamento da família Deus estabeleceu é pactual. Agora, segundo, é um pacto entre o macho e a fêmea. Deus fez o homem e depois fez a mulher. E observe que no hebraico há um jogo de palavras. Ele diz: esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa. Há um jogo de palavras, porque do varão ela foi tomada. É um casamento heterossexual, um homem e uma mulher. Oremos pelos praticantes do homossexualismo. Mas é um homem e uma mulher. Queridos, a coisa está tão feia que já existe hoje o tal de... já existe bestialismo, zoofilia, gente querendo casar com cão, querendo casar com cavalo, gente se dizendo que agora é cachorro. Não estou brincando não, você está vendo por aí. Não, eu sou um cachorro, eu descobri que eu não sou gente, eu sou um cachorro, eu sou um galo. E não é brincadeira não. Olha o que o diabo faz com o ser humano. Veja o que alguns movimentos anti-Deus fazem com o ser humano, fazem com a mulher, fazem com o homem. O casamento e a família pactual. O casamento é uma relação entre um homem e uma mulher. E você sabia que eu estou sujeito, através dessa pregação de hoje, eu recebi uma intimação na minha casa de um juiz, de alguém me acusando de ser homofóbico? É assim que estamos vivendo hoje em dia. Eu só espero que a igreja seja generosa e bote um advogado para me ajudar. Somente isso, porque não vamos nos calar não. Esse colégio pastoral aqui tem compromisso com Deus e tem compromisso com a verdade de Deus e com a igreja de Deus. A Deus toda a glória. Mas vem mais. O casamento, ele não é só um pacto, uma relação pactual entre um macho e a fêmea, é heterossexual. Ele é também monogâmico. Monogâmico é um homem e uma mulher. Nada de poligamia, bigamia, é um homem e a mulher. Na história bíblica, Deus até tolerou que alguns dos seus servos, que já se encontravam numa relação assim, continuassem assim, para lá na frente mudar essa história. Porque também o nosso Deus, ele não é irresponsável. Esses homens estavam em algumas culturas que a poligamia era oficializada. Eles já tinham suas relações poligâmicas e seus filhos. Mas Deus estava santificando um povo. Por isso, quando chega no Novo Testamento, ele vai dizer até para a liderança que o ministro tem que ser esposo de uma só mulher, porque na época já existia esse problema. O casamento é monogâmico, é um homem e é uma mulher. João Pedro, não deixe ninguém dizer que casamento é ruim. João Pedro, casamento é bênção, com todos os seus problemas, jovem. Cresça, amadureça e case, se o Senhor Deus quiser. É monogâmico, é monogamia. Ele fez uma Eva para um Adão. Ele poderia ter feito 3 Evas para Adão, ou poderia ter feito 3. Já tem agora, né, o tal do swing.
Vejam a perversão sexual aonde chegou. Queridos, isso é real. Já tem o tal swing. Então, a minha relação sexual com o Jade não está muito boa, eu chamo um homem para fazer um swing. Não é brincadeira não, isso é real. Veja que ponto, olha o que o diabo faz. Ele odeia tudo que é de Deus, ele odeia o casamento. Mas o casamento é também indissolúvel. Lá em Mateus, os algozes de Cristo tentando pegá-lo, tentando colocá-lo contra a parede, faz uma pergunta relacionada ao divórcio. Resposta de Cristo está em Lucas, está em Mateus, nos Evangelhos. O que Deus uniu, não separe o homem. Isso é fantástico. Nós citamos isso, às vezes não percebemos a grandeza disso. Vejam, o que Deus, quem uniu, quem trouxe à existência casamento entre um homem e uma mulher? Deus. Aí a ordem é: não separe o homem. Que nenhum outro membro da raça humana tente separar aquele a quem Deus uniu, macho e fêmea. Ele é indissolúvel. Ah, pastor, mas aí eu não quero que aqueles que já passaram por um casamento, estão em um outro, saiam daqui com uma tristeza desnecessária. Há casos e casos. Moisés disse, por vontade de Deus, que por conta da dureza do coração, ele consentiu que alguns fizessem isso na antiga administração da Aliança da Graça. E Paulo, falando aos Coríntios, vai dizer que infelizmente acontecia também isso na nova administração da Aliança da Graça. Mas a ordem é: nunca deve partir da parte fiel. Infidelidade sexual é uma das causas para que um casal se separe. Deus consente. Abandono do lar é uma das causas com a qual Deus consente. Agora veja, consentir não é mandamento. Não tem mandamento de Deus para o divórcio. Divorcie-se. O ideal de Deus é restauração, é cura da família, é cura do casamento. Mas como Ele sabe que somos pó, Ele ainda consente nos casos como esse. Cada ser humano, mesmo tendo a essência da humanidade, o mesmo DNA, temos digitais diferentes. Reagimos diferente numa traição. Mas o casamento foi feito para ser indissolúvel. Quinto, o casamento é base nuclear da família. Quando a Lê e Janai estão bem, base para a família, para os filhos. É a partir do casamento que se constrói famílias. É a partir do casamento que se constrói famílias. Deus disse para Adão e Eva, Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos e enchei-vos a terra. O casamento é a base nuclear para a família. Como Deus é bom. Coloque, por favor, é com muito respeito isso aos seres humanos. Coloque 10 homens numa ilha isolada e dentro de 40 anos lá não encontraremos mais ninguém. Agora coloque lá 5 homens e 5 mulheres. E depois de 50 anos teremos 50 homens, 50 mulheres. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Sabe por que você está aqui hoje? Oh, Camuel, Raquel. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Por conta disso que se chama casamento, daquilo que Deus chamou casamento. Em virtude da existência de um macho e de uma fêmea. E em seguida está lá, Gênesis 4, vem a narração dos filhos de Adão e Eva. Eu iria cometer uma cacofonia. Quando eu cometer, entendam, não é? Eu iria inverter a ordem. Se eu inverter a ordem, vocês sabem que é uma cacofonia em português, não é? Se torna um linguajar feio quando você inverte a ordem. Então,
eu corrigi em tempo. Gênesis 4 está lá. Deus concede filhos a Adão e Eva. Deus seja louvado. E preste bem atenção. Ei, mulherada, não dê ouvido ao movimento feminista. Seja o proto-feminismo, primeira onda, segunda onda, terceira onda. E eu acho até Carlos Gonçalves que já tem uma quarta onda aí, que é os nossos dias. Aí é trabalho para os historiadores registrar isso, né? Uma quarta onda do movimento feminista no mundo. Mulheradas, não ouçam isso não. Vocês não precisam do movimento feminista para saberem quem vocês são. Quem pode dizer quem vocês são foi aquele que as trouxe à existência, Deus. Vocês são preciosas. As senhoras são preciosas. As senhoritas são preciosas. Preste bem atenção. Nós estamos aqui em virtude de um Salvador. Nós estamos aqui como resultado de alguém que morreu por nós no Calvário. Quem foi ele? Mas ele veio à existência através de quem? Quem Deus usou para trazer o Salvador à existência? Quem? Maria, uma mulher. E o que nos chama a atenção é que não teve participação do homem nesse caso. Sabe para quê? Mensagem: a salvação é do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Isso aqui é maravilhoso. E quero encerrar o sermão parte 1 de hoje falando sobre os objetivos do casamento, os propósitos, rapidamente, baseado em Gênesis 1 e 2. Na parte 2 vamos entrar para a família. O casamento continua sendo para Deus. Todo casal que se casa é uma continuação do paradigma de Deus para os outros. É o modelo de Deus para os outros. Nós amamos fazer casamento. Notaram que aqui lá vocês encontram o pastor chegando para um casal e vai ser quando? Sem tentar aqui coagi-los, sem tentar aqui levá-los a uma responsabilidade, mas é lindo fazer casamento. É lindo, porque é lindo participar do projeto de Deus. Acima de tudo, o casamento é projeto de Deus. E você se encontrar ali como porta-voz dele. Quem foi o primeiro cerimonialista do casamento? Quem foi o que primeiro ministrou um casamento? Deus. Ele tirou a mulher da costela de Adão e, diz o texto, lhe a trouxe. Ele apresentou a mulher a Adão. É tua. Aí agora Adão disse, imagine diante de, não tinha mais ninguém ali, mas ele disse, essa é osso dos meus ossos. Quem estava ali como testemunha daquela cerimônia? Não tinha mais ninguém, era só um homem e uma mulher. Quem estava ali como principal testemunha daquele pacto? O próprio Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus seja louvado. Eles estavam diante do triuno Deus. Adão estava diante do triuno Deus dizendo, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varô, porque do varão ela foi tomada. Louvado seja o Senhor. O nosso casamento continua sendo um paradigma de Deus para outros. Eu preciso que o João Pedro olhe para mim, para Jade, e se importe, e se alegre, e deseje um dia casar. Vejam a nossa responsabilidade. O João Pedro precisa olhar para o Jonathan e Samara e dizer, eu também quero casar. Quem aqui já não viu uma jovem, muito especialmente as meninas, falarem assim, meninas que tiveram uma experiência ruim, eu quero casar nada. Aí você pergunta, qual a razão? Se casamento é o que eu vejo lá em casa, eu quero não. Entende aí? Segundo, propósito do casamento. Observe que coisa linda. Companheirismo, cooperação. Deus faz o homem, a liderança, mas Ele diz, sozinho você vai se quebrar, meu amigão. Aí Ele faz a mulher. Ela é apresentada em Gênesis como auxiliadora. Gente, esse termo em hebraico é o mesmo termo usado quando o salmista aplica a Deus, como socorro, como auxílio. Deus diz que Deus é o seu auxílio. Aí ele vai e usa a mesma expressão para dizer que a esposa é a auxiliadora do homem. Ela é o auxílio do homem. Não é questão de inferioridade, não.
Então, o propósito do casamento, companheirismo, parceria. A auxiliadora idônea ainda diz mais. E aqui eu quero dar um testemunho, gente, por favor. Não sou perfeito, ela sabe disso. Não sou, às vezes me envergonho. Mas olha, a minha baixinha, de fato, se eu estou pastor desta igreja, se eu continuo estando pastor há 22 anos, eu preciso deixar bem claro que também, graças ao ministério dela na minha vida, graças à auxiliadora que ela tem sido na minha vida, do contrário, já teria parado há muito tempo. Deus seja louvado pela vida dela. Terceiro, o casamento também é uma recreação sexual santa. Não deixe ninguém dizer que sexo é do diabo. A igreja às vezes tem um tabu, não é? É por isso que o mundo vai e perturba todo mundo aí. Sexo é dádiva de Deus. Ei, peraí, eu vou logo bem mais longe. Sexo é coisa boa. Agora, no casamento, deixe-me concluir. Ele fez macho, ele fez fêmea. O desejo sexual não é do diabo, é de Deus. Agora calma, ele só pode ser saciado no casamento. Agora sacie mesmo, aproveite mesmo. Lá na frente, nosso Ministério de Família com as suas conferências, vamos ter que tratar disso, meu irmão. Tem casamento aí, tem mulher infeliz aí porque não é saciada sexualmente em casa. Sabia? Que uma das causas da infelicidade de algumas mulheres é falta de serem saciadas sexualmente. Foi Deus também que as colocou, que colocou esse desejo sexual nelas também, viu? E eu tenho a obrigação de saciar minha esposa também. Isso envolve espiritualidade, envolve. A Bíblia diz que quando eu não atendo às necessidades legítimas da minha esposa, as minhas orações são interrompidas. Anote isso. Quando eu não atendo às necessidades legítimas da minha esposa, as minhas orações são interrompidas. Gente, isso é muito sério. Mas eu estou olhando para o relógio, não quero exaustar vocês. Vai encerrar, vamos encerrar. O casamento é a base, tem um propósito de ser o multiplicador dos filhos da aliança. João, Mônica, quando eu vejo vocês chegando com as duas princesas, e eu não esqueço mais, viu? 10 de novembro e 1º de novembro. Porque elas dizem para mim direto. Agora não é mais o Davi não, viu? O Davi é o número 1. E eu espero que ele... E eu tenho que dizer isso aqui, porque lá fora ele me pega. Mas se eu disser que ele é o número 1, ele não vai me pegar não. Toda vez que me encontro, os filhos de João e Mônica, pastor, 10 de novembro. E pastor, 1º de novembro. Aniversário delas. E sabe por quê? Porque ela tem visto a igreja aqui celebrar o aniversário de outras pessoas. Queridos, o nosso comportamento é um mestre, seja ruim, seja bom ou não. Nós estamos sempre ensinando. É a base de multiplicação dos filhos da aliança. Senhor, aquelas que estão querendo engravidar, sem cair na idolatria. Senhor, abre as suas madres, Senhor. E nos deu o privilégio de batizar os filhos da aliança. Senhor, que Tiago na hora certa case com Milga. Senhor, que na hora certa Daniel também case com Gabriela. Senhor, que na hora certa Isaac case com Kessia. Eu dei uma olhadinha para o pai aqui para ver se ele deu uma sorrisinha. Deu, guerreiro? Ele deu, vibrei. Calma, vou deixar para citar os outros depois. O bom senso. Tem mais gente aqui, eu estou olhando para eles. Multiplicação dos filhos da aliança. Vocês sabiam que a igreja também cresce biologicamente? Tem um crescimento pela conversão e tem um crescimento biológico. Os filhos da aliança. Como é bom você perceber que você chegou, seus filhos nasceram, você envelheceu, eles continuaram, casaram, os filhos deles também. E assim vamos passando o bastão até que Cristo Jesus volte. Que o Senhor nos abençoe, seu Matias, guerreiro precioso. Vamos adiante. O casamento e a família. De acordo com Gênesis 1 e 2, parte 1, próximo domingo, parte 2, querendo o triuno e majestoso Deus. A igreja de pé.